Como é que nós explicamos a nossa fé a alguém que não a tem, ou que pode estar mais ou menos fora do contexto? Nós, para termos uma conversa produtiva com alguém, nós temos que partir de pressupostos que tanto nós como a outra pessoa aceitem. Para mim, uma das coisas que mais me espantou quando eu me deparava com estas dúvidas sobre a existência de Deus foi reparar que no mundo académico há uma viragem muito grande a acontecer. O debate sobre a existência de Deus já não estava tão vivo, talvez há 200 anos. Nós temos esta ideia de que a existência de Deus é uma superstição, que as pessoas só acreditam que Deus existe por razões emocionais, ou porque estão carentes, ou estão tristes, ou a vida discorre mal. Mas pensando de um ponto de vista puramente factual, da verdade, que aliás o Trent Horn começa por defender a importância da verdade como uma descrição daquilo que é real, e o Trent Horn dá 2 factos de debate científico para nos fazer pensar. Depois, finalmente, há a teoria da fraude, que é a ideia de que os discípulos inventaram tudo isto por causa dos ganhos materiais que iam ter. Mas quer dizer, o que é que eles ganharam com isto? Foram todos mortos, não é? O que eles ganharam foi ser Foram martirizados. as suas comunidades, é o livro que ele sentia que faltava para se dar àquela pessoa que conhece muito pouco da fé ou conhece um bocado e está afastada e quer uma coisa simples e que lhe dê as bases, vá direto ao assunto e que responda às perguntas que as pessoas têm. Ele diz que este é aquele que ele se orgulha mais. E sim, no fundo também tem aqui a vale história muito da a pena. viagem dele, né? Que é uma viagem de uma procura de respostas para perguntas. Se nós ficamos só pela dúvida e não vamos à procura da resposta, a viagem para, não é? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Depois de conseguimos finalizar todo ali o processo, damos início a mais uma secção de apresentação do nosso livro Por que Somos Católicos, mas esta apresentação tem uma forma especial. Hoje este livro será apresentado numa conversa entre amigos, partilhadas a partir desta experiência, e o fruto deste encontro ou dos encontros é este podcast que nasceu com a intenção de ajudar as pessoas a pensarem, mas também, sobretudo, refletirem sobre diversos temas. Estes 2 senhores que aqui estão, já são conhecidos por muitos de vós, o Bernardo e o Gonçalo, são digamos assim, os diretores, são os apresentadores do podcast Café, Ciência e Fé. E em nome da Paulus Editora queremos agradecer imensamente a disponibilização do vosso tempo, mas também, sobretudo, do vosso trabalho com as redes sociais, mas também com o podcast, que pode atingir tantas outras pessoas que de casa podem pensar, refletir, podem, receber tantos conteúdos interessantes com a vossa produção. Isso é muito interessante. Este livro, Porque Somos Católicos, do Trent Horn, é uma indicação muito querida do nosso padre Ricardo Figueiredo, autor da Paulus Editora, este homem que não descansa também com os livros e com as produções e que de modo particular, de modo especial também agradecemos. Então, nesta tarde o que vamos ter é uma conversa entre amigos e eles também vão apresentar um pouco do trabalho deles no podcast e desta maneira todos nós iremos beber, deliciar-nos desta experiência de ouvir, ver e participar e interagir deste momento tão feliz. Muito obrigado. Uma salva de palmas aos 2 também. Obrigado. Obrigado, Padre Tiago, pelas bem simpáticas palavras. Obrigado a Paulos por nos ter convidado para estar aqui hoje. Muito obrigado ao Padre Ricardo por ter traduzido este livro tão interessante, tão importante, e nos ter convidado para escrever o prefácio. Eu e o Gonçalo temos este projeto há cerca de 3 anos, não é, Gonçalo? Podcast? Cerca de 3 anos, exatamente. Fez 3 anos agora em março. Sim. Para te agradecer também, porque já agradeceste, mas pronto, para nós é uma honra estarmos aqui a falar do livro do Trent Horn. Para nós é também, o autor deste livro para nós é um exemplo da maneira qual é o nosso papel enquanto leigos na divulgação da fé,
mas sempre através de uma perspectiva racional e pensando nas coisas e tentando levar a fé aos outros de maneira a que seja compreensível. Sim, que se forem à internet, ao YouTube, por exemplo, e procurarem por Trent Horn, vão verificar que ele tem uma abundância de material e de livros, episódios do podcast dele, uma série de temas, entrevistas a convidados. É um dos grandes podcasters católicos. É um rapaz mais ou menos da nossa idade, talvez assim, mais novo do que eu. Talvez mais velho do que eu. Sim, mais por aí. Tem um bocado mais de visualizações do que nós, apenas um bocado, não tem assim muito mais. E achei piada que num dos vários vídeos que ele fez para explicar porque é que escreveu este livro, ele definiu este livro como o livro que ele gostava de ter lido quando tinha 20 anos, ou quando era ainda novo, ou quando estava na universidade. Um livro que ele gostava de ter lido para resumir em poucas páginas as grandes dúvidas que ele na altura tinha acerca da fé católica, e ele sabia muito pouco na altura sobre isso, e ele no fundo já com esta maturidade de podcaster católico escreve este livro para ajudar precisamente a quem começa mais novo, não é? A não perder tanto tempo e ir direto às respostas às grandes perguntas. Sim. Pegando assim no livro, uma das coisas que eu achei mais graça, até tem piada, porque não foi quando eu peguei no livro, mas foi quando o meu pai pegou no livro. Porque eu ofereci o livro ao meu pai e ele pega no livro e começa a ler ali. Espera lá, isto é igual ao vosso podcast, mas em livro. Sim, é um bocado. Tem imensa graça. E a maneira como ele estrutura isto também é muito semelhante à estrutura de ideias que nós normalmente utilizamos. Eu, quando ouvi a primeira vez essa estrutura de ideias, até foi através de ti, mas tu que me expuseste, e ele depois aplica aqui, que é basicamente esta ideia de que como é que nós explicamos a nossa fé a alguém que não a tem, não é? que não a tem, ou pode estar mais ou menos fora do contexto. Nós temos sempre que partir de alguma coisa, para termos uma conversa produtiva com alguém, nós temos que partir de pressupostos que tanto nós como a outra pessoa aceitem. E a maneira como ele faz isto aqui, é a estrutura básica do livro, ele começa por aquilo que é mais simples. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para ter fé? Antes de pensar na ressurreição, antes de pensar na Eucaristia, nos milagres, nós temos que acreditar que Deus existe. Portanto, o livro começa por aí. O livro começa por explicar porque é que nós temos motivos para acreditar que existe este ser, não é? Este ser que é ilimitado, omnipotente, omnipresente. Porque é que nós temos motivos para acreditar que esse ser existe, não é? Esse Deus existe. E depois vai montando a partir daqui. Depois de ter explicado porque é que Deus existe, vai começar a explicar os motivos pelos quais nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, porque é que os Evangelhos são fidedignos. Depois vai explicar, sendo os Evangelhos fidedignos, não é? Porque é que devemos ser católicos e não seremos outra coisa qualquer, não é? Podemos ser evangélicos, podemos ser calvinistas, uma série de coisas. Porquê a Igreja Católica, não é? E depois ele termina com uma visão acerca da moralidade. Essa aí nós, por acaso, no podcast ainda não abordámos muito. Não abordámos muito ainda, os temas mais da moral. O podcast chama-se Ciência e Fé e, naturalmente, a parte da ciência está lá sempre um pouco presente, muito ou pouco. Ciência ou história, não é? Sim, ciência, muita história também bastante. E para mim, uma das coisas que mais me espantou, aqui há uns anos atrás, quando eu me deparava com estas dúvidas sobre a existência de Deus, foi reparar que no mundo académico, não só quem trabalha na área da física e da cosmologia, mas também noutras áreas, há uma viragem muito grande a acontecer há cerca de 20, 30 anos. O debate sobre a existência de Deus já não estava tão vivo, talvez há 200 anos. E isto pode ser uma surpresa, porque nós temos esta ideia, já um bocado mastigada, de que a existência de Deus é uma superstição, de que as pessoas só acreditam que Deus existe por razões emocionais, ou porque estão carentes, ou estão tristes, ou a vida lhes corre mal. Mas, pensando de um ponto de vista puramente factual, da verdade, que aliás o Trent Horn começa por defender a importância da verdade como uma descrição daquilo que é real, nós hoje em dia vemos que os cientistas debatem de novo o tema da existência de Deus. E o Trent Horn dá 2 factos de debate científico para nos fazer pensar. O primeiro é a teoria de como é que o universo começou. O universo começa, de acordo com o modelo mais comum entre os cientistas, o modelo chamado do Big Bang, o universo começa há cerca de 13,8 mil milhões de anos e quando ele começa no tempo e no espaço, ou seja, não existe tempo antes do Big Bang. A pergunta nem faz sentido porque o começo do universo também é o começo do tempo. E o Trent Horn diz, bom, se isto é assim, se o universo começa a existir, ele tem que ter uma explicação, uma coisa não começa a existir do nada, sem causa, sem explicação, e o que quer que seja que explique o começo do universo
não está dentro do universo, não está no tempo, não está no espaço, e, portanto, tem que ser algo que seja imaterial e algo que não tenha lugar no espaço, algo que seja parecido com aquilo que nós, cristãos, sempre chamamos de Deus, não é? Que é este ser infinito e imaterial. Mas o Dr. António começa com este facto. O modelo do Big Bang obriga a pensar filosoficamente o que é isto da causa do universo e que tipo de causa deve ser esta. E ele até aborda bastante a questão do ponto de vista mais filosófico, não é? Esta perspectiva de se existem as coisas, então tem que haver algo que lhes dê a base da sua existência. Isto já é um argumento muito antigo, não é? Já remonta a vários filósofos até à antiguidade clássica, não é? Esta estrutura de argumento para a existência da base da existência. E ele explica isso desse ponto de vista, aqui como justificação para a existência de Deus. O outro argumento é o argumento ainda mais espantoso, talvez, na minha opinião, pelo menos, que é o argumento do ajuste fino do universo. Nos últimos 20, 30 anos, os cientistas ficam perplexos por reparar que o nosso universo está afinado a um grau incrivelmente preciso, não só nas suas leis, mas também nos parâmetros que fazem essas leis. As constantes que entram nas grandes equações do cosmos, não é? Na lei da gravidade e outro tipo de equações, até na estrutura do próprio átomo, mostram que uma pequena variação nesses parâmetros dessas leis seria suficiente para não haver química, por exemplo. E se não há química, não há vida. Importante também entender, aqui um tema que é muito querido aqui ao Gonçalo, a história das estrelas, os processos que se desenrolam no ciclo de vida de uma estrela, porque também aí há muita afinação, não é, Gonçalo? E sem essa afinação não havia química, não havia vida, não estaríamos aqui todos, não é? Ele refere vários exemplos que nós também já explicámos no podcast, mas para mim o mais extraordinário de todos que nós mencionámos lá foi um que é baseado num cálculo feito pelo Nobel da Física, o Roger Penrose, que diz que a entropia inicial do universo está afinada numa parte em 10 elevado a 123. Que é um número absurdo. É uma coisa tão incompreensível que se nós jogássemos no Euromilhões todas as semanas, 2 vezes por semana desde o início do universo até hoje, e acertássemos sempre sem batota, isso ainda assim era muito mais provável de acontecer do que termos este nível de afinação. É uma coisa absolutamente extraordinária. E se nós juntarmos que há então, parece haver esta causa que não é material e que está fora do tempo, esta causa que cria o universo do Big Bang, e que ainda por cima tem que ser inteligente para ajustar os parâmetros das equações de forma muito precisa para termos química e para termos vida, isto realmente faz pensar num Criador que não só é muito potente, não é omnipotente, teríamos nós, mas também é inteligente. E é sumamente inteligente. Isto cada vez mais faz os cientistas pensarem o que é esta causa, não é? Porque esta causa cada vez mais se parece com Deus. Ainda não estamos no Deus de Jesus Cristo, ainda não estamos no Deus da Igreja Católica, mas já é algo que os factos da ciência nos obrigam a pensar e a refletir. Mas só atenção aí que, quando diz os cientistas, isto é reflexões filosóficas que assentam nos dados científicos. São argumentos filosóficos que apontam para a existência de vida, para a existência de Deus, com base naquilo que sabemos sobre a ciência. Não estamos a dizer que o método científico prova que Deus existe, porque Deus não é um objeto do universo, não é? E, portanto, nós não conseguimos demonstrar que Deus existe só com ciência, não é? Mas podemos usar isso para fazer argumentos filosóficos nesse sentido. Sim. Agora, que Deus? Deus há muitos, não é? Como diz o outro, não é? Deus é que Deus, não é? Há os Zeus, não é? Sim. E ele explica também porque é que este Deus que sai deste argumento é fundamentalmente diferente. Pensemos, por exemplo, num Zeus ou noutro tipo de... Os deuses romanos ou gregos. Da antiguidade clássica que são limitados, têm um limite de poder, têm defeitos, são caprichosos também. São, no fundo, versões... São seres humanos com superpoderes, quase. São super-homens, talvez mais sim, são super-humanos, não é? Exatamente. E como ele faz esta argumenta, como vai buscar tanto a estes argumentos de base científica, como aos argumentos filosóficos, que este Deus não pode ser material e no fundo, é o fundamento para toda a realidade. Isto é completamente diferente destes deuses da antiguidade clássica, que andavam à bulha uns com os outros porque queriam tentar, por causa dos seus interesses pessoais. Sim, os seus conflitos. Quesílias, não é? Nenhum deles era verdadeiramente Deus, não é? Porque Deus é este ser eterno, imutável, que não tem começo nem fim, omnipotente e conhece tudo porque cria tudo, não é? Agora também há outra revolução a acontecer, não só entre os cientistas da física, da cosmologia, da biologia, da química, há outra revolução a acontecer no campo da história. E, mais concretamente, os historiadores que se dedicam ao estudo do Novo Testamento
nos últimos 20, 30 anos, fazem aqui uma viragem grande de paradigma do ponto de vista de quem é este Jesus, quem é esta figura histórica. Todo o século XX é um século de ceticismo, é um século em que o mundo académico critica a historicidade da Bíblia e do Novo Testamento em concreto, mas nos últimos 20, 30 anos há uma série de historiadores de uma geração nova que está a voltar outra vez a trazer ao de cima a credibilidade histórica do Novo Testamento. E é um tema também importante aqui no capítulo a seguir do livro do Trent Horn, é porque é que acreditamos que Jesus existe como figura histórica, foi crucificado, foi morto. Aliás, hoje em dia não há nenhum historiador do Novo Testamento que negue estes pontos, né, que Jesus existiu e que foi morto na cruz. São factos considerados, demonstrados em termos históricos. Mas também, o Trent Horn continua que há bons argumentos para irmos além disso e para acreditarmos em mais uns quantos factos importantes. Que o túmulo foi encontrado vazio, portanto, Jesus foi sepultado num túmulo conhecido, público, à vista de todos em Jerusalém, perto do Calvário, e além disso, o túmulo foi encontrado vazio. Sim, e ele aborda aqui várias teorias que normalmente são dadas como possíveis explicações para o túmulo vazio. Ele fala da teoria do desmaio, no fundo, que é a ideia de que Cristo não morreu realmente na cruz, só desmaiou e depois, passado umas horas, uns dias, não é, acordou do desmaio dentro do túmulo, voltou à vida e os discípulos acharam que ele tinha ressuscitado, não é? E ele diz, esta teoria não faz muito sentido, porque uma pessoa que acabou de passar, quer dizer, é altamente improvável sobreviver à crucificação dos romanos. A coisa que os romanos sabiam fazer era garantir que a pessoa morria que a pessoa mesmo, estava mesmo morta, não é? Sim. E mesmo que por milagre ele tivesse sobrevivido, quando aparecesse aos discípulos, aquilo que eles iam achar era este tipo está a precisar de cuidados intensivos, não está claramente... Não está em condições. Não está em condições não está com ar de ressuscitado. E, no entanto, aquilo que nós vemos é completamente diferente, não é? Mas esta teoria do desmaio, ele diz que não bate certo pela maneira como os discípulos interagem com ele e claramente não está com as consequências, ou pelo menos com consequências... Pronto, não está como se estaria à espera que ele estivesse a precisar de ajuda médica. Depois há aqui outra teoria, que é a teoria de que os ossos se perderam porque foram colocados num túmulo ou calhas, numa vala comum. Mas os relatos que nós temos, aquilo que vem descrito nos Evangelhos, é que ele foi colocado num túmulo onde ainda não tinha sido ninguém sepultado. Foi um túmulo oferecido por José de Arimateia, não é? Sim, sabe-se quem era o dono do túmulo, não é? Que foi quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Sim, e portanto sabe-se qual é que era... Sabe-se onde é que era o túmulo? O dono do túmulo e o local do túmulo, não é? Exato. Portanto, eles sabiam onde é que ele estava. Portanto, ter sido perdido por ser colocado numa vala comum não bate certo com aquilo que são os dados da história. Local hoje que ainda é visitável. Se formos a Jerusalém, à Igreja do Santo Sepulcro, nós vamos ver não só o local onde a cruz esteve colocada, mas também vamos ver o local onde Jesus esteve sepultado durante 2, 3 dias, não é? Durante aqueles dias. E depois fala também da teoria da alucinação, que é aquela ideia que os discípulos ficaram tão abalados e tão tristes com a morte do seu mestre, não é? Que imaginaram que o tinham visto. E essa imaginação foi tão vívida que eles acreditaram que ele tinha mesmo... E todos tiveram a mesma alucinação, não é? Que é uma coisa muito estranha que em psicologia não acontece, não é? As pessoas que alucinam têm episódios de alucinação individuais. Esta coisa de uma alucinação em que todos, aqueles que veem Jesus, veem a mesma coisa, é algo inédito na história da psicologia. E a alucinação sendo uma coisa que a pessoa está a ter, não é? Em princípio, se estão várias pessoas, mesmo que estejam a alucinar ao mesmo tempo, vão alucinar coisas radicalmente diferentes, não é? Não vão alucinar todos a mesma coisa. E além disso, ele dá outro argumento também, é que algumas das pessoas que dizem que viram Cristo, como é o exemplo do apóstolo Paulo, não é? Era alguém que claramente não estava muito triste com a morte de Cristo. Ele até andava a perseguir os cristãos. Paulo era inimigo dos cristãos, não é? Portanto, a ideia de que era alguém que eles sentiam falta e queriam muito ver e por isso, por essa vontade de o verem de volta, tiveram a alucinação de o verem, ele diz que também não bate certo. E em termos estatísticos, quando temos uma testemunha contra, tem muito mais peso ouvir uma voz contra, como São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, não é? Do que os que eram discípulos de Jesus. Quando temos testemunhas que mudam completamente de vida, não é? Isto tem muito mais peso estatístico para acreditarmos nestes testemunhos. Depois, o túmulo estar vazio é daquelas coisas que, se nós vamos inventar um túmulo vazio e se vamos roubar o corpo de Jesus e inventar um túmulo vazio, como judeus de Jerusalém do começo do primeiro século, o que nós não vamos fazer, se formos bons aldrabões,
é colocar só mulheres como testemunhas do túmulo vazio. Porque na cultura judaica da época, o testemunho feminino não era válido em tribunal. Isto Se para eu nós vou- hoje pode ser chocante, Hoje não é chocante, na altura não é? era o que era. Na altura era o que era. Mas na altura seria impensável não colocar homens a testemunhar o túmulo vazio. Portanto, os historiadores hoje em dia dizem que é muito estranho e improvável que alguém invente este túmulo vazio e depois coloque só nomes de mulheres a atestar estes factos, não é? Não faz muito sentido. Sim, e ele diz que até os próprios inimigos da fé afirmavam que o túmulo estava vazio. Isso é interessante, Ele- ou seja, sim, isso é muito importante o que ele diz. Os judeus dizem que foram os discípulos que roubaram o corpo, mas se os próprios judeus atestam que o túmulo estava vazio, significa que o facto Exatamente. do túmulo vazio provavelmente é verdadeiro. Se não é? os adversários dos cristãos, não é, dizem que alguém roubou o corpo, os historiadores hoje em dia dizem, bom, então isto quer dizer que realmente o túmulo estava vazio, não é? Nem sequer é polémico, não há um túmulo ocupado, não é? Sim. O túmulo tem que estar vazio, não é? E depois, finalmente, há a teoria da fraude, que é a ideia de que os discípulos inventaram tudo isto por causa dos ganhos materiais que iam ter. Mas quer dizer, o que é que eles ganharam com isto, não é? Foram expulsos das suas... Ficaste sem... Foram todos mortos, não é? Foi o que eles ganharam foi ser Foram expulsos martirizados. das suas comunidades, não Sim. é? Expulsos das suas comunidades, ignorados por que os conheciam e mortos com mortes terríveis, não é? Quem é que vai inventar uma coisa por isto? Quais foram os ganhos materiais, não é? E sobretudo, ao ponto do martírio. O martírio, e ele dá aqui um exemplo, ele diz, o martírio não mostra necessariamente que eles tinham razão, mas mostra que eram sinceros, porque é possível a pessoa morrer por uma coisa que acha que é verdade, e a pessoa estar enganada, não é? Mas agora, o que é incompreensível é como é que todos eles morreram por isto, não é? Se soubessem que era mentira. Se houvesse um que conseguisse fazer isso, morrer por uma mentira, agora todos, é uma coisa absolutamente incompreensível, não é? Agora, é muito importante percebermos isto. Para nós apreciarmos o trabalho que os historiadores estão a fazer do Novo Testamento e percebermos que os textos são credíveis, nós temos que ter em conta o que falámos no início sobre a existência de Deus. Porque se Deus não existe, então não há milagres. Não? O milagre, como o da ressurreição, é um ato de Deus. Portanto, necessariamente, por razões lógicas, temos que primeiro estudar e entender os argumentos para a existência de Deus, para depois apreciarmos melhor o que é que o Novo Testamento diz, não é? Porque, naturalmente, se eu vou conversar com o meu amigo ateu acerca da ressurreição, não é? E ele não acredita que Deus existe, não é? É um bocado difícil. Pois por acaso há uma perspectiva interessante que ele não menciona aqui, porque o livro está feito para os nossos dias, mas há uma perspectiva interessante que acho que a propósito disto, porque é que eles acreditaram que Jesus era Deus, que era a parte do cumprimento das Escrituras. Ele não menciona aqui porque para nós hoje nós estamos muito mais interessados na parte dos factos históricos. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que não? Mas para um judeu daquela época era ainda mais importante o facto de Jesus estar a cumprir aquilo que eram as profecias do Antigo Testamento. Quando se diz que ele ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Portanto, isto e mais uma série de coisas. Não é questão de não lhe partir nenhum osso para cumprir a maneira como o sacrifício pascal estava previsto no livro do Levítico. Portanto, isto eram coisas que levavam os discípulos a acreditar e que por acaso não estão aqui no livro, mas nós mencionamos no nosso podcast a dada altura. Sim, como é que daqui se passa para a Igreja Católica? Bom, mais uma vez a história aqui pode ajudar. Porque nós temos hoje em dia esta maravilha que se chama internet, temos toneladas de livros disponíveis gratuitamente na internet, temos obras antiquíssimas em PDF digitalizadas que podemos ler e podemos estudar. Hoje em dia até uma novidade que já estamos todos a usar, um pouco mais, um pouco menos, é usar as ferramentas de AI, de inteligência artificial, para traduzir línguas mortas, não é? Eu e o Gonçalo falamos hebraico, ou grego, ou latim, e portanto hoje em dia é um luxo poder colocar um texto antigo, não é? E ter imediatamente uma tradução de alta qualidade feita por uma ferramenta de inteligência artificial, não é? Que é um grande luxo. E isto ajuda-nos a perceber que há aqui uma continuidade histórica, ou seja, os 12 discípulos, ou os 11, excluindo Judas Iscariotes, que traiu Jesus, não é? Os 11 vão depois dar origem a esta primeira comunidade, esta primeira igreja cristã, que vai crescendo ao longo da história e que deixa rastro histórico. Nós temos cartas, nós temos homilias, nós temos compilações de livros, nós sabemos como é que a pouco e pouco a igreja foi juntando os livros mais credíveis naquilo que hoje em dia chamamos o Novo Testamento. Isto não é uma coisa que aparece já feita, não é Jesus que entrega com lombada, não é? Aqui está o Novo Testamento, não é? O Novo Testamento é assim caído do céu. Não desce do céu assim, com uma corda, não. E é a própria igreja que faz este trabalho de seleção. E hoje em dia, mais uma vez, podemos comparar os textos do Novo Testamento com outros textos que ficaram fora do Novo Testamento, como, por exemplo, os chamados
textos gnósticos ou apócrifos e ver que há uma diferença de qualidade histórica óbvia. Por exemplo, Gonçalo, tu referias ainda que há uns dias nós fomos à Faculdade de Letras falar sobre o tema do Novo Testamento e uma das questões tinha a ver com esta. Porquê que os gnósticos não vieram para o Novo Testamento? E tu, Gonçalo, davas o exemplo dos locais, não é? Sim, na altura os bispos e os padres da igreja, não é? Eles escolheram aqueles que sabiam que eram os mais fidedignos. Mas é engraçado nós hoje fazermos o exercício de olharmos para trás e compararmos aqueles que nós temos nas nossas Bíblias com aqueles que não foram colocados na Bíblia e compararmos a diferença de qualidade histórica. E, de facto, essa diferença é abismal. Nós, quando olhamos, por exemplo, para os locais que são mencionados nos evangelhos canónicos, falam de vilas obscuras, minúsculas, que praticamente... Que a arqueologia só descobre mais tarde. Que a arqueologia só descobre mais tarde e que seria impensável alguém que está a inventar aquele texto noutro sítio qualquer saber que aquela terra sequer existe, não é? É a mesma coisa que eu perguntar aqui, alguém sabe onde é que é o Arneiro da Preta? Eu sei onde é o Arneiro da Preta porque é um espaço minúsculo, uma territa, ao pé da terra onde eu cresci. E eu sei por isso, mas se meterem no Google Maps não vão encontrar, ou pelo menos... Eu não encontrei aqui há uns dias quando me meti lá. Portanto, há aqui todo um contexto que a pessoa tem que ser do local, tem que estar naquele local para ser capaz de compreender. Os nomes nos evangelhos, os nomes das pessoas, os nomes que aparecem lá, o Pedro, o João... são nomes judaicos. São nomes que os judeus daquela geografia, naquela época, tinham. E isto é extraordinário. Quando nós olhamos para estes chamados evangelhos apócrifos, alguns deles são gnósticos, os nomes que aparecem lá não têm nada a ver. São nomes gregos e até egípcios, são nomes que não têm nada a ver com a cultura do tempo de Jesus. Mencionam cidades e só a única cidade que mencionam, na maior parte dos casos, é Jerusalém, que é aquela que toda a gente sabe. Jerusalém é a capital da Judeia, claro que nós sabemos que ela existe, não é? Então, mas e aquele bairrito lá ao lado, como é que se chama? Portanto, isso já é outra conversa. Nesses textos gnósticos não encontramos este grau de detalhe. E, portanto, temos aqui um argumento que hoje em dia os historiadores, e qualquer um de nós pode comparar estes textos, não é, que têm muita fama, os gnósticos, será que houve um evangelho de Jesus que a igreja escondeu e que... Bom, vamos à internet, vamos comparar estes textos e vamos ver que há uma qualidade completamente diferente. Os 4 evangelhos têm uma abundância de locais, de lagos, de rios, um conhecimento das distâncias a pé, uma compreensão da moeda, uma compreensão de onde é que há, por exemplo, locais de cobrança de impostos. Cafarnaum era um posto de cobrança de imposto, por exemplo. Ou seja, há toda uma realidade histórica que, quando nós comparamos com outros documentos que ficaram fora da nossa Bíblia, nos ajudam, de uma perspectiva puramente histórica, a entender que há um fosso de qualidade entre uns textos e outros. Sim, sabem os impostos que se pagam. É a mesma coisa que fazermos um livro sobre um livro que se passa hoje em dia e a pessoa conhecer a tabela do IRS, não é? É sinal que sabe o que está a falar. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Mas também existe muito esta ideia que o Trent Horn também comenta muitas vezes, que nós por vezes podemos ter uma fé intuitiva que Deus existe e podemos ter uma devoção por Jesus, mas depois dizemos assim, mas porquê é que eu ia ir à igreja? Mas eu não preciso disso, eu não preciso dos padres, eu não preciso da igreja. E o Trent Horn também comenta muito esta revolução verdadeiramente religiosa que Jesus faz. Porque Jesus, tendo nascido judeu, claramente cria uma religião nova. Jesus transforma aquilo que era a Páscoa judaica, em que o cordeiro sem mancha era um dos elementos essenciais da Páscoa, e o próprio Jesus oferece-se, tal como um cordeiro sem mancha na cruz, no fundo, para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus está a criar uma nova religião. No fundo, a partir do momento em que, e não é na altura de Jesus, é 40 anos mais tarde, quando o templo é destruído no ano 70 em Jerusalém, e deixa de haver um local para os judeus fazerem os seus sacrifícios, nessa data termina o sacerdócio judaico, porque os sacerdotes oficiavam no templo judaico, em Jerusalém, faziam os sacrifícios, toda essa classe sacerdotal desaparece e o que resta é esta nova igreja que Jesus cria com estes novos sacramentos, em que no fundo há o papel da água, que é o batismo,
que nos faz membros da Igreja e filhos de Deus, e aliás, nós vemos que Jesus quis ser batizado, né, por João Batista, não é? E depois há o papel da Eucaristia, na qual o sacerdote converte o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, que no fundo é este sinal desta nova religião que Jesus quis criar e que tem estas raízes históricas que nós referimos, não é? Portanto, ele também explica, o Trent Horn dá aqui razões muito claras de porque é que nós devemos não só acreditar em Deus e em Jesus, mas também receber o batismo, mas também ir à missa e comungar e no fundo viver estes sacramentos todos que Deus deixou através da sua Igreja. Sim. Depois no final ele tem um capítulo que fala mais da parte da moralidade, depois já ter justificado porque é que nós acreditamos que Deus existe, porque é que nós acreditamos que os evangelhos são fiáveis, porque ser católico e não outro ramo qualquer do cristianismo. Depois tem aqui tem um capítulo que é mais voltado para os protestantes, porque na realidade americana eles têm muito tem muito contacto com as igrejas e protestantes. choque mesmo, sim, debate. E ele fala de uma série de mal-entendidos que por vezes existem entre católicos e protestantes. Ele comenta um bocado disso, fala, por exemplo, da honra que nós damos a Maria. É muito interessante. E depois termina com um capítulo sobre moralidade, em que fala, por exemplo, porque é que nós defendemos o casamento, porque é que nós acreditamos que existe o inferno. Portanto, o capítulo final é mais esta parte moral. É interessante, por vezes, no debate público, ficamos um bocado perdidos neste ruído destas questões, ou da sexualidade, ou do direito à vida, que são questões muito importantes, não é? Mas o que nós gostamos neste livro é que realmente a estrutura lógica do livro ajuda qualquer pessoa, eu diria o livro pode ser lido a partir dos 14, 15, 16 anos, é um livro muito acessível, linguagem muito simples, que arruma as ideias. Primeiro Deus existe. Depois acreditar que Jesus existiu e morreu e ressuscitou. Depois entender que a Igreja é o que Jesus construiu e que tem todo este registro histórico que nós podemos estudar. E por fim, e só por fim, entender que depois de toda esta credibilidade, então sim, o que é que a Igreja ensina acerca das coisas do dia-a-dia, não é? A parte da moral. Que muitas vezes ficamos presos à questão da moral, não é? Porque a moral, às vezes, vemos a moral como uma prisão, não é? O que é que eu posso e não posso fazer? Mas, no fundo, como este livro começa com a verdade e argumenta muito bem a verdade destes pontos todos, fazer o bem é uma coisa que é boa para nós mesmos. Isto não tem a ver com cumprimento de regras, nem com legalismo. Tem a ver com algo que o autor argumenta que nos faz bem a nós, porque como animais racionais que nós somos, a verdade é tão importante para nós como beber água ou como comer, não é? Nós temos que alimentar o corpo, mas a nossa alma alimenta-se da verdade, não é? E daí este livro ser tão sintético e tão útil, porque tem as respostas para as perguntas certas, não é, na ordem certa. Sim, e acho que já estamos aqui mais ou menos a chegar ao fim do tempo, mas é o costume connosco, não é? Sim, é sempre assim. mas há aqui uma coisa uma impressão que não queria deixar de dizer, que pode ter ficado a ideia daquilo que nós estamos aqui a falar, que isto é uma coisa muito lógica, trás para trás, mas o que é uma das coisas que eu achei mais interessante aqui, em relação ao livro, é que não é apenas isso. Tudo bem, ele tem essa estrutura lógica que é importante para muitos de nós, mas ele vai introduzir lá no meio histórias pessoais dele, verdade, coisas sim. pessoais e outras histórias à volta. Portanto, uma das coisas, ele começa por explicar porque é que ele está a escrever este livro, e basicamente foi um casal amigo dele que lhe pediu para falar com o filho, que estava a abandonar a fé, e ele vai jantar com o miúdo e tem uma conversa séria sobre isso. Ele relembra um bocado esse episódio, e depois, à medida, em cada capítulo que nós lemos, normalmente aparecem-se umas caixas a cinzento com detalhes que às vezes parecem um bocado à parte, mas que têm muito a ver. Por exemplo, neste capítulo aqui, em que fala da fiabilidade do Novo Testamento, a dada altura tem uma caixinha a falar de Santa Teresa do Menino Jesus. Portanto, ele vai colocando coisas mais normais da vida de um católico, este tipo de devoções, e outro tipo de factos interessantes. Por exemplo, tem uma caixa sobre o Padre Lemaitre, que foi o Padre Jorge Lemaitre foi um dos primeiros cientistas, além de ser padre, era físico, a propor a teoria do Big Bang. Portanto, ele vai colocando estas coisas aqui no meio que parece que fogem um bocadinho a esta estrutura lógica que nós estamos aqui a ver, mas que tem bastante a ver com aquilo que está a ser dito. Isso é um ponto importante do livro, e mais interessante também no final, que ele dá umas dicas para aqueles que andam um bocado longe da Igreja, e há muitos de nós assim, não é? Tem aqui umas dicas dicas rápidas para regressar, não é? Ou seja, para tornar isto para descomplicar o processo.
O que é que realmente para a pessoa não se sentir um bocado estranha? Já não vou a uma igreja há 10 anos ou há 15 anos. Não, isto é super simples. E o livro também tem dicas práticas e até orações no fim. Portanto, é mesmo uma coisa muito bem montada, este livro. Sim, e eu há pouco, eu hoje estava a ver uma entrevista com ele, com o Trent Horn, e achei graça, e acho que estando aqui a chegar ao final, se calhar terminamos assim, não sei, queres depois acrescentar uma coisa, mas achei graça, alguém perguntou ao Trent Horn qual é o livro que tu escreveste que tens mais orgulho, e ele disse, é Este livro. porque somos católicos. E porquê é que ele diz isso? Ele diz, eu escrevi outros livros que se calhar vão mais a fundo nas questões, se calhar falam mais de um certo tópico, mas este aqui é o livro que me dá mais orgulho, porque é o livro que sinto que fez mais bem às pessoas. É o livro que ele sente, é o livro que ele sentia que faltava para se dar àquela pessoa que conhece muito pouco da fé ou conhece um bocado e está afastada e quer uma coisa simples e que lhe dê as bases, vá direto ao assunto e que responda às perguntas que as pessoas têm. E por isso ele está... Todos os livros que ele já escreveu foram imensos. Ele diz que este é aquele que ele se orgulha mais. Sim, no fundo também tem aqui a história da viagem dele, não é? Que é uma viagem feita de uma procura de perguntas, aliás, de uma procura de respostas para perguntas. Isto é super importante. Se nós ficamos só pela dúvida, pela questão, e não vamos à procura da resposta, a viagem para, não é? Nós não evoluímos espiritualmente. E o livro também é a viagem espiritual deste Trent Horn, desde um jovem que conhecia muito pouco ou quase nada, até alguém que foi à procura das respostas e encontrou-as e quis partilhar. E só resta-nos aqui agradecer pela vossa presença nesta tarde muito quente e muito obrigado e espero que apreciem o livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Disseram-nos que ainda tínhamos 10 minutos. Pensava, exatamente. Então, eu acho que podemos deixar aqui e disponibilizar o tempo também para conversarmos um pouco, perguntar se temos curiosidades sobre outros temas que trabalham também no podcast, não é? E desta maneira, também eu gostava de saber que apresentem um pouco mais desse vosso projeto tão interessante para que outras pessoas possam também conhecer e divulgar esta obra que é tão importante para nós como igreja em Portugal. Então, falando aqui um bocadinho mais do nosso podcast, isto começou de uma forma muito engraçada, que eu e o Bernardo conhecemos aqui há uns anos no técnico e depois... Somos os dois do técnico, não é? Tirámos o curso. Sim, eu em Engenharia Física, tu em Engenharia Eletrotécnica, e nós conhecemos lá e depois, coisas da vida, não falámos durante algum tempo e depois descobrimos que estávamos a trabalhar ao pé um do outro. E já tínhamos mais ou menos, embora não tivéssemos falado, já tínhamos mais ou menos a ideia de partilhar estes temas da relação da ciência com a fé, porque é uma coisa importante e que muitas pessoas têm dúvidas e que nós achamos que era uma coisa que nós podíamos partilhar e que era bom. E quando estávamos a almoçar, houve um de nós que disse, olha lá, eu já ando a tentar fazer este podcast, mas sempre que ligo o podcast microfone sozinho não sai é nada. muito difícil, não é? Se liga-se o microfone, ninguém está a ouvir e não sai nada, não é? É impressionante, porque a pessoa parece estar a falar por uma parede e não tem, é difícil, não é? E olha lá, e se fizéssemos isto um com o outro? Estamos à conversa, vamos gravando e depois partilhamos. E olha, dissemos que isso era uma ótima ideia, então fomos investigar como é que isto se faz, como é que nós fazemos para gravar, como é que fazemos para pôr isto online. E agora mais tarde introduzimos o vídeo, portanto hoje em dia se forem ao nosso canal do YouTube nós temos vídeo, então tivemos a aprender a fazer essas coisas, estruturámos mais ou menos, e é engraçado porque a estrutura que nós escolhemos, apesar de nós ainda não termos visto este livro, é muito semelhante à do livro do Trent Horn. Estruturámos isto, começámos a gravar e depois foi para a frente. Os primeiros episódios não tiveram graça nenhuma. Sim, nós vamos ter que gravar outra vez tivemos os primeiros. Tivemos que gravar outra vez. Não saiu muito bem. Que temas é que lá podem encontrar? Encontram temas, para já os temas sempre polémicos na relação entre a ciência e a fé. Vão encontrar lá vários episódios, uma verdadeira saga, uma verdadeira telenovela sobre o caso Galileu. Falamos muito sobre Galileu, para nós o Galileu é uma personagem incontornável, gostamos sempre de falar sobre ele. Falamos sobre criação e evolução, ou seja, como é que nós podemos ao mesmo tempo estar atentos ao que é que a ciência nos diz acerca da genética, da evolução das espécies, do evolucionismo e ao mesmo tempo como é que isto pode harmonizar com aquilo que a nossa fé nos ensina. E quer eu, quer o Gonçalo, estamos firmemente convencidos de que não há qualquer tipo de incompatibilidade. O que é preciso é ir a fundo na parte bíblica teológica e ir a fundo também na parte científica. Muitas vezes este conflito é superficial porque a pessoa só vai ver um dos lados, ou a pessoa só lê a parte científica e não faz um bom trabalho de estudo da teologia e da Bíblia, ou vice-versa, não é? E depois está a origem a estas discordâncias.
Depois também temos outro tipo de temas, falamos muitas vezes sobre história. Um tema que nos é muito querido é a história da ciência, como é que a ciência começa, curiosamente não com o Galileu, mas que a ciência começa antes disso, na Idade Média e ainda antes com os gregos. Ou seja, falamos muito sobre os primórdios da ciência, como é que a ciência é muito mais um trabalho de equipa ao longo dos séculos. A ciência não é uma coisa que uma pessoa inventa sozinha, não é? Temos uma série de cromos medievais. Temos os cromos medievais, que é uma cadeta de cromos em que falamos de nomes obscuros, mas que foram muito importantes para depois termos a ciência que hoje em dia aproveitamos nos telemóveis e na tecnologia toda e assim por diante. E também de vez em quando falamos sobre alguns temas mais de doutrina, ou seja, por vezes... Ou mais filosóficos. Que também, no fundo, isto é um bocado autobiográfico. Eu e o Gonçalo, ao longo destes anos, fomos à procura de respostas e quando entendemos um tema, também dá-nos muito gosto poder conversar sobre esse tema, partilhar livros que nos foram úteis. Partilhamos também as notas, quem tiver interesse nos episódios e quiser ter uma boa sugestão num canal do YouTube ou de algum livro, pode vir ter connosco, tem o nosso e-mail também no podcast, é muito fácil contactar-nos. Nós às vezes respondemos tarde, mas respondemos sempre. Quer dizer, pelo menos responde, nem que seja num episódio, às vezes é num episódio de feedback. Sim. Mas falamos, também há um tema que nós falamos que é o problema do mal, que ele também menciona aqui. O problema do mal, sim. Porque como é que é possível Deus ser bom, omnipotente, omnisciente e mesmo assim o mal existir? Portanto, é um problema dificílimo e nós temos uma série sobre isso. Nós estamos mais ou menos a meio dessa série, temos há uns 5 ou 6 episódios sobre o problema do mal, em que tentamos analisá-lo de 30 ângulos diferentes para tentar entender um bocadinho melhor o que é isto do mal. Não só o mal que acontece por desastre da natureza, não é? Um terremoto, uma inundação, naturalmente também os crimes, não é? O mal que o ser humano faz, que vem da liberdade, mas também falamos um bocadinho às vezes sobre aqueles casos ainda mais difíceis, não é? Como é que uma criança pequena, por exemplo, sem culpa nenhuma, tem um cancro, tem uma doença fatal, por exemplo. Como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite que uma criança sem qualquer tipo de responsabilidade ou de culpa, não é? Sofra e tenha uma vida tão curta. Sim, e não falamos muito sobre isso também. E não é que tenhamos resposta para isso, porque acho que ninguém tem, mas pelo menos andamos à volta e tentamos na medida do que é possível, dentro do nosso contexto da fé cristã, responder a esse problema. No fundo, o mal é uma coisa que todos nós experimentamos, não é? Em maior ou menor grau, não é? Faz parte da nossa existência humana. E nós procuramos que a leitura do problema do mal não seja simplista. Porque quando eu digo Deus não existe porque o mal existe, isso é uma conclusão simplista. É uma conclusão de quem ainda não refletiu o suficiente sobre esse tema. Porque é um tema difícil e é um tema que obriga a reflexão e a estudo. E o Trent, por acaso, ele tem aqui uma passagem engraçada que nós não mencionámos na altura nos episódios, mas vamos mencionar, que é tirada de um filósofo ateu que nós citámos, não é? E o que ele diz é que se existem valores morais objetivos, então Deus tem que existir. No fundo é o que esse filósofo diz. O que ele diz é, na realidade, os valores morais que nós temos são uma ilusão e nós tentamos portar-nos bem porque se não portarmos isso dá chatices, não é? Mas a moral objetiva não existe. E o Trent Horn diz, ok, este raciocínio, o moral objetivo existe, implica que Deus existe, isto faz sentido porque a moral objetiva existe também. Não, e nós sentimos, ou seja, é preciso ser um filósofo realmente muito ateu e muito abstrato para achar que não existem factos morais, não é? Nós próprios, quando fazemos algo de errado, sentimos isso na nossa pele, não é? Mesmo quando não sofremos consequências, não é? Todos nós temos uma consciência, algumas consciências mais adormecidas do que outras, não é? Mas todo o ser humano tem uma consciência moral. E estes factos morais nós sentimos-los tão verdadeiros como o sol existir ou como respirarmos ar, não é? É algo que é difícil negar, não é? Que existe o bem e o mal, é muito complicado negar isto. Resta-nos agradecer. Acho que já chegou ao fim do nosso tempo. Obrigado a todos por terem estado aqui. Por estarem aqui. Obrigado. Em nome da Paulus Editora, mais uma vez agradecemos ao Bernardo e ao Gonçalo por esta oportunidade de partilharmos e conhecermos um bocadinho mais sobre tanto o vosso projeto quanto o próprio livro. Quem quiser adquirir o livro, podem ir ao stand da Paulus, que é o B15, 2 estandes acima, e assim também podemos receber os autógrafos, conversar um bocado sobre a obra e, enfim, partilharmos um bocadinho mais. Muito obrigado, uma boa tarde. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.